Olá, meus amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos começando mais uma semana super abençoada com o Josué Coimbra Podcast. E, como sempre, um super bate-papo falando sobre trader, economia, empreendedorismo, mercado de capitais, aquele assunto que a gente gosta e que a gente quer entender cada vez mais. E hoje eu estou trazendo aqui a minha amiga Nayane Loios, que também tem um amigo que ela vai apresentar daqui a pouco para a gente, para esse bate-papo super gostoso. E antes disso, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, a todos que nos acompanharam ao longo desse ano. Foi muito bom aproveitar essas segundas-feiras com todos vocês e ter a companhia de todo mundo aqui e principalmente, e não menos importante, também do pessoal que vem nos acompanhar aqui toda semana, que vem gravar com a gente. Eu acho que é muito importante todos vocês que fazem parte disso, porque eu só estou aqui para dirigir esse ônibus. O importante mesmo é a presença de todos vocês. Nayana, por favor, se apresente. Josué. Olá, Josué, tudo bem? Boa noite a todos. Eu me chamo Nayana Loivos, né? É um prazer estar aqui no teu podcast, né? Acho que é muito importante esse momento, assim, para os traders, né? E para a galera que gosta aí de economia e do assunto. Bom, eu me apresento aqui um pouquinho, né? Eu sou formada em administração de empresas, né? Também sou desenvolvedora de software e sou trader há 6 anos. Né, no mercado financeiro, opero na B3 e agora eu estou fazendo aí a transferência para, na verdade, agregando, né, para o mercado internacional agora, né, porque acho que já está na hora. E aí eu estudo, né, e a gente faz todo esse processo aí, a gente está há muito tempo no mercado, eu e Rafa, né, também queria chamar ele aqui. A gente está há 6 anos desde a pandemia aí, e eu queria também convidar o Rafa aí para participar do nosso podcast. Cadê o Rafa? Fala aí, Josué, Nayana, como é que vocês Fala, estão? Rafa. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, fazer parte desse bate-papo hoje. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. É. Sim, eu tenho certeza. E Rafa está 6 anos no mercado também, né, Rafa? Na verdade são 5, né? Ah, são 6, vai. mas tá bom. Você está na Espanha, né, Rafa? Sim, na Espanha. E já moro aqui tem bastante tempo. Cheguei aqui em dezembro de 2007. E sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício, sou pós-graduado em Reabilitação Musculoesquelética. Trabalho na área aqui desde sempre. Trabalhei no Brasil desde sempre também. Eu já sou formado há 20 anos. Tem essa cara assim de 20 anos, mas eu já tenho 44. Ai. Bacana. E essa transição aí para o trade, para o day trade, basicamente, ela é muito... Ela não vai ser 100%, porque eu tenho empresas aqui, né? Eu tenho 2 centros de treinamento e eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo que eu queria fazer. Então, a gente está rentabilizando o capital no day trade. Bacana. É isso aí. Você está na Espanha, tem um amigo meu que, inclusive, nós conversamos aqui, acho que há 2 programas atrás, e que vamos continuar o bate-papo com ele agora, dia 24, que é o Marcelo Vilaça, do Imprensa de Destruição em Massa. Ele é teu vizinho aí na Europa, ele está na Itália. Legal. Tá aqui pertinho. A gente podia marcar um café aí. Deveria. É uma oportunidade, olha aí. Tem que vir fazer um tour aqui, passar Espanha, Itália. É que para eles é tranquilo, né, Nayana? É só pegar um trem. Pois é. Com certeza. É um trem, tá lá. Agora, para nós aqui... entendi. E me fala uma coisa. Vocês estão no trade, no day trade? Como é que tá essa coisa aí?
Bom, eu, né, vou falar de mim, depois o Rafa fala aí. A gente já está no day trade, né? A gente tem foco no day trade. Então, ou seja, são operações, né, para quem não sabe, diárias, em que você inicia no dia e fecha no dia a negociação, né? Mas existem outras modalidades em que também, às vezes, eu opero como swing trade, que é no gráfico diário, e aí, às vezes, eu deixo passar aí de segunda até a sexta, dependendo de como rola ali a leitura do contexto do gráfico, né? Dependendo do momento também, né? Se vale a pena ficar na operação ou não. Mas o nosso foco é day trade. Day trading é o foco que normalmente é o que consideram como uma modalidade mais desafiadora, né, do mercado. A Fórmula 1 do mercado. A Fórmula 1. É adrenalina, né? Se o mercado é adrenalina, day trade é muito mais. Exatamente. E eu também, particularmente, muito day trade. Eu quase não faço swing trade, na verdade. Na verdade, tem muito tempo que eu não faço swing trade. Mas, assim, quando eu falo swing trade, é aquela operação mesmo de swing trade. Por exemplo, no mercado fora do Brasil, a gente tem aquela opção de... Não tem aquela coisa de day trade, swing trade no sentido de garantia na corretora. Você entra na operação, se você achar que ela vai andar no dia seguinte, você deixa ela lá. Não tem aquela coisa técnica de você tem que ter margem para swing trade, você tem que ter aquelas condições específicas para fazer day trade, para fazer swing trade, para fazer... Não. Então, às vezes, eu entro numa operação, saio no meu day trade, e aí, de vez em quando eu vejo que essa operação ela pode andar um pouco mais, eu até deixo para o dia seguinte, mas também não é muito comum, não. Eu sou day trade, eu faço day trade mesmo. Eu abro a operação, fecho todo dia. Você sabe... Oi, pode falar, Nayana. Não, eu queria só acrescentar o que o Rafa falou, porque o que ele quis dizer foi que é porque aqui no Brasil, né, a gente, quando vai passar, querer fazer uma negociação de hoje para amanhã, por exemplo, você tem que ter todo o valor, né, de garantia, né? Se você compra a Petrobras, por exemplo, você compra 1.000, né, ações da Petrobras, então é o valor que ela está nesse dia vezes 1.000. Então você tem que ter tudo isso na conta para operar, não é assim internacional. É isso que Sim. Você é isso que o sabe, Rafa vocês estão falando dessa coisa do day trade, swing trade, etc. Eu criei uma trajetória um pouco diferente. Eu não é que eu não gosto, também não posso falar que gosto, mas eu posso falar que é uma relação que eu não sei. Swing trade. Não, mas é verdade, swing trade é uma coisa que eu nunca fiz. Também não tenho a menor vontade de fazê-lo. Não sei por quê. Não obstante a isso, eu comecei minha trajetória comprando papel. Aí compro, deixa... mas assim, é casar, entendeu? E aí você vende, assim, em momentos que você realmente precisa daquele dinheiro para fazer alguma coisa que, assim, se eu não resolver isso, eu vou morrer amanhã. Porque, do contrário, o ativo está lá para casados para sempre. Então, esse é o início de tudo. E, posteriormente a isso, eu comecei a fazer o day trade. Mas eu sempre vi a galera, e eu acho legal essa coisa do swing trade, mas eu nunca tive aquela vontade de fazê-lo. Viu que loucura isso? Eu tenho essa mesma sensação. É praticamente a mesma coisa. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer swing trade. Nenhuma. Desde o início eu decidi que era day trade, desde o início. Eu já tentei, mas não consigo, não sei. Mas você só está no day trade. Sim. Nayana? Eu também, pouco eu faço swing trade, pouco eu passo, né? Só quando tem realmente uma oportunidade, alguma oportunidade que eu peguei ali no dia, que eu acredito que vai ser uma boa oportunidade para continuar, né? Que vai continuar subindo ou descendo, indo a favor, né, da minha operação.
e aí eu fico, né? Que é o que o Rafael fala que não faz, né? Eu acabo ficando, mas são poucas as vezes, assim, não é sempre não, mas eu faço. Mas assim, eu não tenho nada contra, mas assim, eu não sei por que eu não faço. Eu também não sei. Talvez seja mais uma questão Talvez. de hábito, né? De você Talvez se perfil. adaptar. Perfil também, porque exatamente, Rafa. Você Até precisa. Pode falar, Rafa. Não, vai, termina. Não, eu ia falar essa questão do perfil, né? Porque a gente tem que ver também a nossa rotina, né? Se nosso perfil se encaixa bem numa rotina em que eu posso negociar todo dia, posso acompanhar o preço, as nuances do preço, então dá para tu fazer day trade, tranquilo. Sim. Mas se não, você também tem a possibilidade de ir para gráficos de tempos gráficos maiores, né? Para você poder estar passando sua operação para outros dias, né? Eu acho que isso que é importante, né? O seu perfil, sua rotina. Você falou uma coisa do perfil e da rotina. Eu já fiz muito day trade, mas só que tem uma coisa que aí talvez isso explique o fato de eu não fazer swing. Sabe aquele fetiche de abrir a sua carteira e ver que você tem, sei lá, 5 papéis, e aí você vê que, olha, eu comprei a 10, agora tá 15, eu fiz o estudo, o mercado bateu, a coisa deu certo. E aí, sabe aquele fetiche e vendo aquele volume financeiro aumentando ao longo do período? Você sabe? Sim. Quando vai a favor, tudo é bom, né? Sim, né? Mas assim, não é a questão do favor. Eu tô falando assim, você comprou um papel em 2020 e você tá com ele até hoje. Nossa, aí já é uma posição, né, que você assume Sim, também, né? mas é isso que eu tô falando. É o negócio de ficar com ele ali casados para sempre. Se eu não tiver a necessidade daquele dinheiro, de usar aquele dinheiro para nada, eu não quero tirar dali, porque eu gosto de chegar aqui no computador e ficar olhando, olha. Vai crescendo, né? Vai engordando. Sim, vai crescendo, vai engordando, e aí você, porra, olha que da hora. O negócio foi aumentando, eu fui comprando, a coisa tá tomando forma, sabe? Eu tenho esse fetiche de ficar olhando e ficar curtindo a posição que eu montei. Então, é interessante. Imagina a galera que comprou Petrobras lá no início, né? Então, não tem como se desfazer disso, né? Quando você pega lá no fundo, né? Ou do preço, no fundo do preço ali, é muito bom você manter realmente, mas tudo depende também do seu objetivo, né? Se você quer ter uma carteira realmente e não só ser essa coisa volátil, né? Tipo, todo dia eu inicio e termino a negociação. Se você quer ter uma carteira com isso, uma coisa importante que você falou foi que você não tem que contar com aquele dinheiro, né? O certo é você não contar. Se você coloca no mercado aquilo que você tem de extra, né? Porque o certo é você permanecer, porque às vezes a gente está num período em que aquela ação está se desvalorizando um pouco, digamos, ela está fazendo correção, que a gente fala, não é legal você realizar seu lucro naquele momento, né? Então também tem muito isso, tem que estudar muito isso também, né? É legal também ver a fundamentação da empresa e saber o que você vai manter. Fala aí, Rafa. Até porque a carteira em si, eu fiz isso durante um tempo. Eu uso muito day trade para rentabilizar capital. Então, assim, eu busco porcentagem em cima de um valor que eu tenho para o day trade. Só que os benefícios que eu vou conseguindo, eu vou jogando ele para carteira. Porque também tem perfil até mesmo na carteira. Um perfil mais agressivo, um perfil mais tranquilo e tal. Porque, assim, quando você começa a jogar esse dinheiro do day trade para a carteira, você começa a fazer esse aumento de volume, e se o teu foco aqui é dividendo, por exemplo, você vai ver esse aumento também no dividendo. Então, tudo depende do perfil, da estratégia que você está procurando, como é que você usa tudo isso, porque o mercado financeiro é muito grande, você tem como usar muitas ferramentas dentro dele. Com certeza. E a ferramenta também dessa que você mantém posição, né, que a gente está comentando, ainda que aquele ativo lá da sua carteira, né, esteja fazendo uma correção, o preço esteja voltando para buscar
né, liquidez, né, que a gente fala, né, você também pode fazer o hedge, né? Também tem a estratégia de hedge, que o índice, na verdade, ele foi criado para isso, né? Para quando a sua carteira tivesse, né? Falando assim, claramente, quando a sua carteira tivesse desvalorizando, digamos assim, você faz o hedge no índice, que aí você, né, compensa uma coisa pela outra. Sabe, você falou agora há pouco uma coisa que eu achei muito interessante. Quando falávamos sobre... Aliás, você falou sobre Petrobras, dizendo para comprar... Quando o pessoal que comprou Petrobras na mínima, lá no fundo, está super feliz. E aí eu queria que vocês me dissessem como você vai saber quando está na mínima o preço de um ativo? E aí, obviamente, a gente não está pensando apenas... É que assim, eu usei um exemplo meu aqui de uma coisa que eu gosto para iniciarmos a conversa, mas pensando no day trade, como que a gente pode saber quando o preço está na mínima e qual setup? Existe algum setup que vocês usam? Como que funciona isso? Eu acredito, assim, na minha experiência desse tempo todo, né, que você nunca vai adivinhar fundo. Esse é o primeiro ponto, né? E aí a gente está falando, agora a gente tem que falar de temas, né? Você falou sobre a galera que manteve a posição da Petrobras há muito tempo. Aí então a gente está falando de uma posição a longo prazo, né? Então, fatalmente, as nuances do mercado são naturalmente subir e descer, né? Então, como a gente está falando, depende da estratégia. Como que a gente sabe o que é o fundo? A gente nunca vai saber, mas existem estudos e técnicas que você faz desde a época lá de Charles Dow, que permanece até hoje, que é o cara da análise técnica clássica, né? A gente tem o aperfeiçoamento dessa teoria com várias vertentes, né? A Wyckoff, né? Que a gente gosta muito, o Al Brooks. Então, você parte para as abordagens de negociação, né? E a partir disso, você consegue achar um ponto de liquidez muito bom, onde você vai achar ali, onde você vai poder analisar, né, a partir de uma análise gráfica, que é o nosso foco, aonde você vai encontrar mais compradores ou vendedores. Então, a partir de uma leitura técnica, dessa abordagem de negociação que você escolher, né, você vai saber, né, vai prever, né, porque ninguém sabe ao certo, vai prever aonde está ali uma possível zona de liquidez, aonde vai aparecer compradores ou vendedores para você negociar um preço melhor às suas ações, né? Dificilmente a Petrobras, por exemplo, vai voltar ao início, né, ao preço do início, hein? Não vai voltar. A tendência, né, tanto que o Ibov, né, que é a nossa carteira teórica aqui do Brasil, ela está em tendência de alta sempre, né? Porque a tendência do ativo é sempre valorizar, né, ao longo do tempo. É isso. Falado. A ideia dentro do Price Action, vocês podem ver o livro aqui, eu tenho a trilogia do Al Brooks, 90%, 99% do meu operacional é Al Brooks, e aí eu uso muito esse Price Action, né, do Al Brooks. Para mim foi uma mudança muito grande nessa leitura de barra, de candle. E isso foi muito bom para mim. E eu comecei a estudar muito a fundo mais os livros, porque eu queria pegar mais essas informações, eu queria entender mais por que aquilo sobe e desce, e por que parava num lugar e voltava, e por que às vezes voltava muito, e por que quando ele caía eu tinha que comprar para ele subir, e eu ficava muito nessa dúvida de, cara, mas calma aí, tá caindo, por que eu tenho que comprar? Ou ao contrário, ou está caindo, por que eu tenho que vender lá na mínima? E o Al Brooks, ele explica muito isso. Isso nos livros dele tem muito detalhe, muita coisa, muita informação. O livro do Al Brooks, ele não é muito para você ficar simplesmente lendo página a página. Não, você tem que pegar ali 2, 3, 4 páginas e estudar. Então, ele te dá muita informação sobre possível parada do preço, possível ponto de referência,
possível intenção compradora ou intenção vendedora. Então, ele fala muito de probabilidade. E aí, a gente busca essa informação no momento para saber se tem momentum, vendedor ou comprador, ou se tem realmente compradores ou vendedores naquela região, no fundo, no topo, em algum lugar. E a gente organiza as operações dentro de uma probabilidade, que ele nos dá em função do operacional. E tem como vocês explicarem como é que funciona esse setup? Assim, ele tem alguns setup, ele não chama de setup, né? Mas ele tem algumas coisas que ele chama de melhores trades, né? Ele explica de uma forma simples para você ver no gráfico. Só que essa forma simples de você ver no gráfico, ela não é exatamente aconteceu faz. Entende? Normalmente, quando acontece esse tipo de movimento específico que eu vou explicar, normalmente dá a probabilidade mais alta de continuar aquele movimento. Por exemplo, o Albrook usa uma média móvel de 20 exponencial. Se o preço entra em tendência de baixa, ou seja, vendedores vendendo cada vez mais baixo o preço, quando ele tem 20 barras, já 20 barras abaixo da média, ele já considera tendência. Então, quando esse preço volta na média de 20, o primeiro toque você vende. Toque, você vende corda ilimitada. Isso é um setup. E não se trata exatamente da média, né? Exatamente. Tem um contexto em volta. Mas, assim, é só para tentar visualizar o não, gráfico. tá só queria adicionando para você. Assim. Isso aí. Aí, quando tem o primeiro toque na média de 20, que normalmente ele busca a mínima de novo. Ele continua a tendência. E tem o que ele chama de outros 2 trades, que é na tendência de baixa, 20 barras abaixo da média, ele vai tocar a média, em algum momento ele vai tentar fazer esse movimento de baixa e vai tentar tocar a média de novo. E aí é o que ele chama de M2S, é um topo duplo na média. E aí você vende para uma nova mínima. Ou o que ele chama também de gap de média, quando o preço passa para cima da média, ele tem 2 fechamentos acima da média, normalmente o preço vem buscar a mínima novamente. Entendeu? Então tem esse tipo de correção. Tem as correções em forma de wedge também, que são como 3 puxadas. Tem alguns setups que você realmente, eu posso te explicar dessa forma, mas nem sempre esse desenho ele é para você fazer aquilo que está ali. Porque às vezes você está esperando esse desenho, mas para ele falhar no fundo para você entrar na reversão. E ele faz uma reversão. Entende? Aí depende do contexto. Mas os setups, ele aprofundiza muito, ele vai muito, muito específico no barra-barra. Eu queria adicionar também, que acho que, resumindo aí o que o Rafa falou, Josué, é que tudo é um setup, né? Quando você vai lá apertar o botão, acaba sendo realmente setup, porque o setup é a maneira que você está executando aquela negociação. Mas eu acredito, né, assim como eu acredito que o Rafa também pensa da mesma forma, que a gente precisa ter uma abordagem de negociação mais flexível, né? Você precisa achar uma abordagem flexível. Não é simplesmente, por exemplo, você falar, porque a média de 20 está aqui, e quando a média de 9 virar para cima da de 20, então eu compro. Né? Isso aí seria um setup rígido, você não tem uma flexibilidade, né? E o mercado ele é um organismo vivo, né? São mudanças constantes na interação entre compradores e vendedores. E assim, você não tem que virar um apertador de botões, né? Você precisa, na verdade, ter o contexto do mercado, que é isso que o Rafa estava falando. Apesar de o Albrook falar sobre esse setup, sobre facilitar um pouco, né, a visão do mercado de uma certa maneira, não é sobre a média, né? É sobre o contexto, né? Você sempre tem que ter uma mente crítica
para quando você estiver, por exemplo, dentro de uma negociação, é o que eu costumo dizer, é que, eu estou numa negociação comprada no ativo, né? Eu acho que é muito válido você meio que filosofar assim e também olhar para o outro lado, porque se existe compra, existe venda. Então, eu preciso entrar no contexto do mercado e também continuar analisando a operação que eu estou inserida para saber se algo, né, a premissa a qual eu entrei não mudou, né? Justamente para a gente não ficar cego, né? Tentando se convencer numa negociação que às vezes já caiu a sua premissa e você não percebeu, né? Porque você quer estar certo, né? Esse é um outro também ponto do trader que eu acho que é muito válido. Você não virar apenas um apertador de botões, mas sim você olhar todo o contexto do mercado e conseguir fazer a leitura de forma flexível e dinâmica. O Al Brooks mesmo cita no livro, muitas vezes, ele fala assim, tons de cinza. Você tem que ter a leitura em tons de cinza. Uhum. É sempre contexto, sempre pensando pelo lado comprador e vendedor, sempre lendo ali o barra-barra para ver se mudou algum comportamento. Uhum. Exatamente. Uhum. Mas você sabe, agora no começo, Nayana, você falou uma coisa que eu ainda não havia parado para pensar sobre isso. Por quê? 99% da galera, quando vai fazer um day trade, independente do método que o cara usa, tá? Leitura de fluxo, gráfico, whatever. Bateu lá, compra, bateu não sei aonde, vende, bateu num lugar X, não faça nada. Tô errado? E você falou uma coisa que é muito importante, que não é apenas o setup. Setup, enfim, não entenda como o método como você opera. Não é apenas o setup, você precisa entender o contexto daquilo que você está fazendo naquele momento. Eu acredito que isso seja algo extremamente fundamental para o sucesso no mercado. Por quê? Às vezes você está com um operacional pronto, e eu não estou fazendo crítica a nenhum método operacional, mas às vezes você está com ele pronto, só que ele é engessado. Ele não está vivendo aquele momento que você está vivendo. Então, de repente, você está ali, mas você precisa sentir o mercado, entender o que está acontecendo, porque senão torna-se algo extremamente mecânico, muito embora seja algo mecânico, mas só que existe aquela coisa do organismo vivo, como a Nayana bem colocou. Vocês acham que faz sentido isso que eu estou falando? Faz total sentido, com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque o mercado ele é feito de emoções, né? Então, você tem aquela coisa de sentimento no mercado financeiro e praticamente são pessoas, né? Ali. É comportamental, né? Como o Brooks fala, é comportamental. É, comportamental. Então, aproveitando que vocês estão falando sobre comportamento e tal, como é que fica essa coisa, né? Porque tem sempre aquela conversa, tem a técnica e tem o emocional. E aí eu não sei como é que vocês veem isso. Eu não quero opinar sobre isso. Eu vou deixar os convidados. O que é mais importante seria isso, técnico ou emocional? O que você acha que é mais importante? Olha, eu falo sempre, eu vou falar o que eu falo sempre. Eu acredito que o emocional é muito valioso, né? Ele é muito valioso, porque não importa a técnica que você tenha, se você não tiver controle sobre as suas emoções, né? Saber a hora de parar, né? Às vezes você está num momento ali, você tem uma técnica muito boa, mas às vezes você não está num bom dia, por exemplo, né? Sei lá, você brigou em casa ou alguma coisa assim. Brigo todo dia. Sem clima em casa. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também é ótimo. Ai,
meu Deus. Então, você tem que saber o que te tira do eixo ali, né? Então, não adianta você ter a técnica, você precisa entender, né, o seu comportamento perante o gráfico, porque é o que eu costumo comparar, é assim, quando você está com raiva, né, você que briga todo dia, quando você está com raiva, você não fica cego? Você não consegue pensar quando você está com raiva. Então, quando você está ali no calor da emoção, né, e você... Né, é a mesma coisa, você meio que fica cego, né? Você meio que fica cego, todo mundo quer ganhar, né? Então, de repente, você já tomou, sei lá, 2 loss, 3 loss no dia, e você está tentando recuperar, porque no mercado não existe recuperar, não existe isso. Eu vou recuperar o que eu perdi. Não existe isso, né? Volta, se recompromete de novo com a sua técnica, que é o mais importante, e recomeça. Não começa com esse negócio de tentar recuperar, porque é aí que você perde mais. Né, Rafa? Certamente. Rafa, quer complementar? Que eu quero fazer o papel de advogado do diabo aqui. Não, eu vou. Calma aí. Deixa eu falar. Fala, Rafa. Eu tenho uma relação muito forte com essa coisa de técnica e emocional. O que acontece? Eu vou explicar o meu ponto de vista. E o que eu vivi e o que eu sei sobre essa parte de neurociência. A técnica, eu vou falar o que a minha experiência. A técnica me ajudou muito e ajuda sim a você estar muito mais tranquilo e operar muito mais tranquilo. O emocional, ele é muito individual. E aí, quando eu falo individual, eu me refiro é de pessoa para pessoa, varia muito. Cada um vive a vida de uma forma, uma visão diferente, cada um tem umas lentes, e as lentes são variadas, e cada um tem a sua experiência. Então, para mim, a técnica, quando você sabe aquilo que você está fazendo, ela ajuda muito mesmo a você ter aquele autocontrole, por dizer assim. É verdade. Mas também, quando você faz algumas besteiras, por dizer assim, ou opera mal, ou você realmente está num dia que não está legal e tal, esse emocional ele pode te jogar muito para baixo. E jogar muito para baixo eu já falo também de resultado. Mas o pior não é o resultado financeiro. É o resultado aqui no dia seguinte. E no dia seguinte, e no dia seguinte, que a pessoa não consegue levantar a cabeça. Aconteceu comigo. Mesmo sabendo como funciona, mesmo estudando sobre, tendo uma técnica interessante e sabendo o que eu estou fazendo, eu já tive, foi há 2 anos, foi em 2020, fevereiro e março de 2024. Fevereiro e março. Foram 2 meses que eu fiquei muito mal. Porque eu fiquei em 2023 todo positivo, bem. E aí, janeiro, bem. E aí foi quando eu fui mudar de patamar, né? Fevereiro e março eu tomei muita porrada seguida. E aí eu não soube me controlar, saí muito da técnica, porque eu perdi muito esse foco, até eu ter que parar mesmo e falar assim, calma, para, respira, fica fora um pouquinho e volta. E aí, então, eu termino falando que técnica é muito importante, porque se você não sabe o que você está fazendo, esquece, não adianta. Não adianta ser Buda, não adianta. Não adianta ser o maior yogi do mundo, não adianta. Você nem fazer meditação, nem nada. E aí depois você tem que encontrar o seu perfil, porque no day trade ele vai mostrar para você quem é você realmente. Sim. E aí dentro desse perfil, dessas coisas que vai começando a sair de dentro de você, você tem que... Eu usei o que eu conheço de neurociência e estudo e psicólogo. E assim, eu precisei mesmo para poder ter esse desenvolvimento pessoal. Pessoal, sim. Não desenvolvimento trader, desenvolvimento pessoal. Tem gente que tem um perfil
que pode tranquilamente não me escutar falando e falar assim, não, isso aí não acontece não, pô. É só técnica. Tá. Mas, realmente, o peso, para mim, ele é igual. Ele é igual. No sentido de 100% aqui, 100% aqui. Tá. Então, o que eu acho, gente? A técnica é fundamental. Você precisa saber sobre aquilo que você está trabalhando. Porque senão, não adianta você acordar com Jesus no coração. Mas é verdade. É isso mesmo. Se você não sabe o que você está fazendo, não adianta. Olha, Jesus está aqui. Não, amigo, você está se enganando. Por outro lado, aliás, você precisa entender exatamente o que você está fazendo, fazer aquilo que a Ana falou agora há pouco, que é não ser apenas um apertador de botões, mas ler o contexto daquele momento para que você tome uma atitude, porque os teus indicadores, eles não são 100% exatos, eles indicam algo, eles são indicadores de que alguma probabilidade tem maior chance de acontecer naquele momento. Mas você precisa entender o jogo macro para atuar de forma micro. Então, mas se você não tem técnica, não tem conhecimento, não adianta estar em paz. Por outro lado, você tem uma outra questão, que eu acho que que o pessoal tem falado muito sobre isso, que é sobre essa coisa do emocional. Eu acredito, sim, emocional é importante, é fundamental. E assim, não só para o day trade, mas para a sua vida como um todo. Com certeza. Porque se você não estiver bem emocionalmente, no trabalho, eu ia falar no trabalho civil. No trabalho, você não vai conseguir performar bem também. Sim. No dia a dia, né? Na própria relação. Exato. Você não vai conseguir ter uma boa performance. Então, quando eu vejo isso, eu fico pensando um pouco se não tem por dentro dessa fala do lado emocional, amamos os ursinhos carinhosos. O que acontece? Seria um pouco, talvez, aquela coisa, porque hoje, quando você vai no mercado, e aí, falando no mercado de forma macro, tem muita gente falando que, olha, você não está vencendo na vida, sua empresa não está prosperando, porque você, de alguma forma, tem algum bloqueio, precisa de uma libertação, precisa visualizar outros mundos, precisa modelar alguém para dar certo na vida. Eu vejo essa fala um pouco parecido com isso. Por quê? Por que a sua empresa não está dando certo? Você estudou o preço? Você estudou o mercado? Você está cobrando, eu não sei quanto custa, tá? Você está cobrando R$1 em cada pão. Só que para você fazer cada pãozinho, você está gastando 95 centavos. Você fez essa conta? 5 centavos por pão é viável? Exatamente. Então, você não está prosperando, não é por conta do seu coração que está bloqueado. Você não prospera porque você está pagando uma conta muito alta, vendendo um produto a um preço muito baixo, muitas vezes até com prejuízo, não tem uma estratégia de vendas, não tem uma preparação no sentido de vou fazer a conta de quanto custa, não tem uma estratégia para avançar. Exato. É óbvio que você não vai crescer a tua empresa. E aí, eu falar para você, olha, Rafa, você não cresce porque você tem uma mágoa da sua tia que mora lá no interior da Paraíba. Cara, sabe, quando você tinha 2 anos, ela te deu um tapa nas costas e você trouxe aqui a corporação até hoje. Desculpa.
Você entende por que eu fico um pouco assim quando você fala muito do emocional? Eu acredito que seja importante por conta da sua vida, por conta do seu dia a dia. Mas eu acredito também que é muito importante você estudar, você entender, Muito. Com certeza. abrir o jornal. Oi. Não, pode falar, pode terminar. Você abrir o jornal, é óbvio que não dá para fazer isso todo dia, mas o máximo de vezes que você conseguir, eu sei que é chato, assim, eu sempre gostei, mas eu sei que é chato, mas sabe, vai lá no caderno de economia, vai lá no caderno de política, leia o que está acontecendo, entenda o que está acontecendo, procure pessoas que entendam de economia e política para entender o que está acontecendo, não só na bolsa, mas no mercado de forma macro, para que você consiga ir montando aquela caixinha que a Ana falou agora há pouco, que você precisa ter a leitura do momento para tomar uma decisão. Gente, isso é minha opinião. Mas aí você fala, mas eu só opero day trade. Para que eu quero saber se o Bush vai voltar a ser presidente dos Estados Unidos na próxima eleição? A gente muda tudo? Muda. Para day trade, principalmente. Oi? Assim, para day trade, principalmente, assim, se a gente vai falar aqui notícia, alguma coisa assim, influencia. Se é para falar de alguma influência, influencia no day trade, principalmente, né? Porque se você for olhar gráfico diário, praticamente nem mexe no preço, né? Então, mas e aí é isso, sabe? Por isso que eu falei que eu quero ser um pouco do advogado do diabo, porque eu tenho esse pensamento. Eu acredito que você precisa estar bem para o seu trabalho, mas só que mais do que isso, você precisa fundamentalmente entender a lógica daquilo que está sendo feito. Eu acredito também, José, que assim, a gente fala muito de emocional nas negociações do mercado financeiro, porque assim, não é só. Porque assim, a gente tem um fator muito forte que envolve as negociações, que é o dinheiro, né? Por isso que a gente fala sobre coloque no mercado lá, né? Você vê muita gente falando, a gente coloca lá no mercado que você pode perder, né? Porque se você colocar, por exemplo, suas economias, suas coisas importantes, assim, por exemplo, sua reserva de emergência, você joga lá no mercado financeiro. Não vai rolar, porque esse emocional também tem esse fato que vai estar muito aflorado ali, né? Tipo, para você é um comportamento perigoso, né? Ali na sua mente. É um comportamento perigoso você perder aquele jeito. Então você acaba perdendo mesmo. Quando você está muito preocupado com isso, você acaba perdendo mesmo, né? O que você não quer é o que acontece. Não é, Rafa? Exato. Isso aí, esse estresse, esse cortisol alto, ele inibe bastante o córtex pré-frontal. Então, a gente perde essa capacidade de pensar e organizar para executar aquilo que a gente está querendo fazer. Exatamente. E assim, eu acho muito interessante, eu gosto muito de um livro que, entrando um pouquinho mais a fundo nisso, né? Eu gosto de um livro que se chama Força de Vontade Não Funciona. Eu acho que se encaixa bastante na questão do mercado financeiro, porque, assim, basicamente a questão do livro é tipo assim, as pessoas, elas são constantemente expostas a ambientes de risco, né, ali no livro, alguns exemplos que ele mostra, né, e esses comportamentos de risco, ele mostra, né, um comportamento perigoso, né, que parece perigoso, naquela percepção naquele momento ali para a pessoa, né? Só que o ponto do livro é que, assim, se você muda o ambiente, né, o seu comportamento, esse comportamento se torna natural. O que eu estou querendo dizer com isso no mercado? É que, tipo assim, quando o trader ele é exposto todos os dias ali, exposto ao risco financeiro todos os dias, o cérebro dele ele vai normalizar esses estímulos, né? Que pareciam perigosos e extremos no início, e cada vez que você vai fazendo isso, fica cada vez mais fácil você correr esse risco. Mas isso só acontece quando você não tem um outro fator, que é o que a gente está falando, que você precisa daquele dinheiro sim ou sim.
Então, também tem uma questão muito interessante sobre esse emocional, porque o emocional ele vai melhorando conforme você vai treinando a técnica, mas também você vai se expondo a esse comportamento e o seu cérebro vai se acostumando ao risco. Então, o que não era natural para você quando você começou, agora passa a ser mais natural. Então, eu acho isso também muito interessante, né? E eu acho que esse livro é muito legal assim, para ler. E aí eu queria trazer desse contexto agora que a gente está falando sobre emocional. Legal. Rafa? Nada para complementar. Você falou isso, e isso tem muita verdade, porque já reparou uma coisa? O ambiente que você está, muitas vezes ele acaba te moldando. O que eu quero dizer com isso? Se você trabalha no financeiro, vamos supor, sei lá, você trabalha numa empresa, ganha, sei lá, 6 mil por mês. Então você está acostumado naquele contexto, daquela vida, 6K por mês, etc, etc, etc. Só que você está lá no financeiro, você está fazendo um cheque de 200 mil, 300 mil, 100 mil, pagando conta de 40 mil, 5 mil, você está trabalhando com uma soma vultuosa de dinheiro. E aí, quando você vai para o dia a dia na rua, parece que... Aí você encontra algo que custa, sei lá, 7 mil, você fala, nossa, que barato. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque você está o tempo inteiro mexendo com altas somas, que quando você vê um valor mais baixo, mesmo sendo acima da sua renda e fora do trabalho, é algo extremamente normal para você. Não te causa aquele susto, não te causa aquele susto do momento. Nossa! É a exposição, né? É a exposição. Isso é terapia comportamental, exatamente. Essa é a TCC da psicologia. E só para completar, e eu acho que talvez o Carballo vai ter algum complemento para fazer sobre isso, que aí eu também não sei se isso vai fazer parte desse módulo que nós estamos falando, mas uma coisa que eu acredito, que eu acho que é importante, quando você fala sobre a oportunidade, né? Porque assim, dependendo do ciclo que você está, você vai ficar um pouco mais estimulado ou menos estimulado. Se você está dentro de um grupo de pessoas que só te colocam para baixo, que só falam coisa ruim, você não vai vencer, você não vai dar certo, obviamente, dificilmente você vai conseguir, você vai ter muita força de vontade para romper essa barreira e tomar as melhores decisões que você tem que tomar. Por outro lado, se você estiver num grupo super, vamos vencer, vai dar certo, estamos trabalhando para a melhora contínua de todos, mesmo que você seja o lanterninha lá atrás na vontade, você vai sendo empurrado a buscar uma melhora contínua, porque você está dentro de um ambiente que ele te estimula a esse tipo de situação. Faz sentido, Sim. Rafael? Sim. Já escutou aquela frase que a galera costuma falar muito, que você é a média das 5 pessoas que convive com você? Isso é um estudo que começaram esse estudo, se eu não me engano, esse estudo eu acho que já está na 4ª geração. Esse estudo deve ter uns 90 anos, 80, 90 anos, que começaram com um grupo e foi pegando os filhos, netos, e acho que se eu não me engano já está no bisneto, já deve ter uns 90 anos esse estudo, e obviamente começou com 50, agora deve ter uns 20 mil, alguma coisa desse tipo assim, eu não lembro exatamente. Mas isso, o que eles fizeram? Eles pegaram esse estudo e, no decorrer dos anos, aonde tinha uma pessoa depressiva, em volta, o grupo era depressivo. Aonde tinha pessoas felizes, em volta, as pessoas eram felizes. Então você tem, e ele cita, hoje em dia, né, a gente cita inclusive a própria rede social. Você pode fazer o teu ambiente mesmo dentro da rede social. Você pode seguir aquele carinha que você gosta, aquele economista bom, aquele
aquele cara que treina bem, porque você gosta de treinar, você gosta de correr. Então, você monta o teu ambiente também dentro da própria rede social, por exemplo. E tem tudo a ver, porque o ambiente, ele molda. E foi exatamente o que você falou, José. Quando eu tenho uma pessoa ao meu lado que anda comigo, ou que chegou onde eu quero chegar, ou que está caminhando aquele caminho que eu também estou, fica mais fácil da gente caminhar junto e você se desenvolver também sobre isso. Porque, assim, por muito tempo, as pessoas... Tem gente que continua falando, mas já caiu por terra há muito tempo. Que a motivação, ela importa e ela é fundamental. Sem motivação, não existe disciplina. A galera fala muito de disciplina, principalmente os coaches e tal. Mas a motivação é a que leva você a ter disciplina. Não é o contrário. Porque é o motivo que você tem para fazer alguma coisa. Exatamente. Então, a motivação, lá em 95, uma neurocientista alemã, em 95, ela já falou que a motivação vinha da dopamina. Que a dopamina era um neurotransmissor da motivação. Então, você precisa ter a motivação, que é o teu objetivo. Você aponta para longe e fala assim, é lá que eu quero chegar, para você poder ter a disciplina de executar todos os dias o que você precisa executar. E aí a gente fala do day trade, por exemplo. Eu sei da motivação que eu tenho daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, aonde eu quero chegar, para ter a disciplina de hoje operar o que eu preciso operar. É isso. Exatamente. Oi. Não, é sobre o que... Eu acho que o Rafael já falou tudo, assim, eu concordo com ele com tudo, assim, ele é muito bom para falar aí de neurociência aí. Mas, assim, só para complementar o que vocês estavam falando, é que quando você estava falando, José, sobre isso, me veio uma imagem na cabeça, né? Você falou sobre grupos ali, né, que você tem ao redor que você tem que ter muita força de vontade para estar ali, mas aqui força de vontade somente não funciona, né? Porque em algum momento ela vai murchar, né? Você não vai ter força de vontade todo o tempo. E quando você, por exemplo, está em cima de uma cadeira, né? E a outra pessoa está embaixo, e vocês estão se puxando, é muito mais fácil que a pessoa que está embaixo te leve para baixo do que que você que está em cima traga a pessoa para cima, né? Então, quando você falou isso, eu me remeti a essa imagem, né? Então, nem sempre você vai estar ali com a força de vontade num grupo, né, que te puxa para baixo. Em algum momento, se você permanecer ali, você vai cair também, entendeu? Você vai estar no nível deles, porque é isso que acontece. Principalmente quando você está entre pessoas que não te motivam e não te ajudam a crescer. Rafa? É praticamente isso. Se você não tem... Assim, não é que você precisa ter um mínimo de apoio, né? Aí eu volto na questão de cada um é cada um. Então, vai ter gente que vai precisar daquele apoio, daquele incentivo para dar aquele start, e vai ter gente que não, que vai sozinho mesmo num ambiente que não favorece muito aquilo que ele quer, que está buscando. Mas, por exemplo, eu posso dar o meu exemplo sobre rede social. Cara, é um saco ter que postar e ter que criar conteúdo e tal. Eu procrastino demais com isso. Muito. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho motivação para fazer. Então, eu não executo no dia a dia. Tanto que, às vezes, eu posto, tipo, 1 vez na semana, 2 vezes na semana. É uma coisa que, para mim, é difícil. Eu não consigo executar isso sempre, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Então, você falou uma coisa que eu achei super interessante. Você queria falar alguma coisa, Nayane? Não. Tá. O que acontece? Você falou, eu acho um saco ter que postar coisa lá no
nas redes sociais, etc, etc, etc. Pois bem, pensando que você acha um saco, olha, eu fiz um link maluco aqui. Pensando que você acha um saco postar coisas nas redes sociais, imagina que aqui está todo mundo na CLT, recebendo, enfim. E também estamos há um ano mandando super bem no day trade todo dia, só gain, glória a Deus. Vocês acham que vale a pena largar o emprego? Pode começar, né, Ana? Vai. Opa! Essa pergunta é boa, hein? Ó, assim, para tu ficar full time, né, no mercado, assim, não é um salto de fé, né? Isso não é um salto de fé. Eu acredito que, sinceramente, para você fazer isso, você precisa ter uma estratégia bem traçada. Mas além dessa estratégia, para você fazer essa transição, né, você precisa, na verdade, ter uma noção assim de tipo assim, você está um ano, né? Eu acho que o mínimo, né? Talvez seria um ano de lucro, né? Ali você está entre lucros e perdas, você vai vendo lá o mês Ah, que não, eu você. estou falando que você está um ano ganhando todo mês. Não, então se você está um ano ganhando todo mês, né? Mesmo assim, você precisa ver a questão da gestão de risco, né? Se você tem o capital suficiente para realmente estar ali no mercado 100%. Se você está ganhando todo mês, você já tem lá uma média, né, direitinha de quanto as suas contas ali, né? Você já sabe como são as suas contas, o que você precisa, as suas necessidades básicas, e mais do que só as suas necessidades básicas, aí você vai ver se o mercado está suprindo essa questão, né, de financeira para você. Se está suprindo, eu acredito, sinceramente, que acho que chegou o momento de você talvez largar seu trabalho se ele não valer a pena para você, não te faz feliz. Se você está feliz com o trade, você vai lá e faz. E esse é o meu grande sonho, né? O meu grande propósito e objetivo. Mas eu também acredito que além do trade, porque é sazonal, né? Que eu sempre converso com o Rafa sobre isso. Tudo é sazonal ali no mercado, né? Você tem uma média, você vai ter uma média, mas eu acredito que é bom também você ter algo extra na sua vida. Tipo, criar uma empresa, tipo o Rafa, talvez ter uma mentoria, né? Porque eu acho que é muito bom, né? Um negócio muito bom na internet, mas não tem que ser bom só para você. Você tem Você que ter. fala criar uma mentoria? Criar uma mentoria, porque se você parar para pensar, a gente até conversou uma outra vez isso, né, Rafa? Se você parar para pensar, se você olhar os grandes traders que nós temos no mercado, nenhum deles só tem o mercado como fonte de renda, né? E nem deveria ter. Eu acho que é muito bom. Se você tiver a oportunidade de ter outras fontes de renda, é muito bom que você tenha, na minha opinião. Entendeu? Mas, claro, quando eu mencionei mentoria, para a gente ficar na mesma linha ali, né? Você gosta do trading, de negociar, você é muito bom, você é um cara muito bom, um trader muito bom, e aí você pega e incrementa a sua renda ensinando a outras pessoas o que você sabe. Eu acho que é super válido, né? Quando você é transparente nas coisas que você faz como trader. E aí você tem ali um negócio, né, que acompanha, mas você pode ter outros, né? Tipo, o Rafa tem aí que ele, além de ser trader, ele também tem o que complementa a profissão dele como educador físico, né, educação física aí. Então, acho que também é muito bom você ter uma outra fonte de renda, assim, né? Que é isso. Múltiplas fontes de renda. Sempre tem que ter. Não tem como não ser assim. E o meu caso, aí eu já vou emendar logo no porquê que eu abri o centro de treinamento junto com um amigo aqui. Lembra que eu falei que fevereiro e março de 24 eu tomei uns tapa na cara? Uhum. E eu dei uma pausa? Quando eu dei a pausa, eu abri a empresa. Porque o que eu fiz? Nessa transição de deixar o meu trabalho para ficar só no mercado, que foi o ano de 2023 todo, foi muito bom. Só que
eu fiquei, tipo, sem fazer nada. Tipo assim, às vezes eu operava meia hora. E tipo, tá, o que eu faço agora? Não tem nada para fazer? E Vai deitar na então rede de livro, rapaz. ficou estranho e não adianta. Eu fazia um monte de coisa, continuo fazendo, mas tipo assim, cara, eu sobrava muito tempo. Mas o problema não foi nem esse, o problema foi que realmente quando aconteceu o que aconteceu, eu falei, calma aí, fontes de renda. Por que eu só tenho essa? Não pode ser. E aí eu saí de um emprego que eu ganhava bem para ganhar mais ou menos a mesma coisa, que pagava minhas contas, estava tudo bem, trabalhava quase nada e estava tudo bem. Quase nada no sentido de tempo. E estava tudo bem, estava indo bem, desenvolvimento bem, e aí chega esse janeiro e fevereiro, esse fevereiro e março de 24. E eu falei assim, cara, e se isso fosse muito pior? Como é que eu pagaria minhas contas? Ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Ou se isso fosse sequência, abril, maio, junho, e aí? Até quando eu ia aguentar isso? Então foi quando eu decidi, junto com meu amigo, que a gente já estava conversando sobre isso, eu que estava segurando para não ir, porque eu estava assim, calma aí, espera um pouco, tipo, dá um tempo aí, deixa eu fazer o meu aqui rapidinho. Então chegou uma hora que eu falei, cara, agora é a hora. Agora eu tenho tempo para fazer isso. Uhum. Então a gente já está com o segundo centro de treinamento. Agora são 2 centros de treinamento. E eu continuo operando. Eu tenho ali minhas 2h30, mais ou menos, para operar. Opero, se for o caso. Essa semana eu operei segunda e hoje. Na terça e na quarta. Na quarta eu tive médico. E na terça eu fui buscar meu filho no colégio, fui buscar minha esposa no trabalho, porque tá chovendo muito, então eu fiquei com o carro para levar meu filho pro colégio e tal. Então, no final das contas, eu fiquei com o carro e depois tive que buscar todo mundo. Uhum. Mas essa liberdade que a gente tem com day trade, né, principalmente, a gente consegue, eu particularmente, consigo levar a empresa, eu consigo dar as aulas, eu consigo estar muito presente na empresa, porque o horário, ele é diferente. Ele não afeta em nada. E eu tenho fonte de renda. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande na hora de operar, ou na hora daquele... Quando você estopa uma operação, por exemplo, que você... Aquele dinheiro que está ali é para negociar. Como eu já falei, hoje em dia, eu vejo day trade como rentabilizar o capital. Então, tem um dinheiro ali que eu rentabilizo ele aqui, todo dia. Então, assim, antes eu pensava, assim, que era para fazer dinheiro, só que esse fazer dinheiro também pode jogar você para baixo. Pode. Exatamente. E aí, esse ponto aí, ele é muito importante, porque ele pode te tirar do mercado em um mês, e você nunca mais voltar para o mercado. Uhum. Mas a ideia foi justamente essa, múltiplas fontes de renda, e quanto mais segurança você tem, melhor você fica, né? A cabeça fica muito mais em paz, por dizer assim. É tipo o emocional que a gente estava falando, né? O mercado sendo sua única fonte de renda, o peso emocional pode esmagar a sua clareza sobre o mercado. Né? Então, tipo, o trade é liberdade, mas também é cobrança. Então, essa mudança, ela precisa ser consciente, né? Porque a gente entra naquela coisa de, no day trade você fecha o dia negativo, se você fechar o dia negativo. No teu trabalho tradicional, não. Tu não trabalhou, tu cagou pro teu trabalho. Você tem lá o mês todo mês, né? Receber, entendeu? Então, assim, tem essa coisa do day trade que ou você performa ou você fica negativo. Exato. Entendeu? Ou você não fica nada, né? Isso mexe muito com a cabeça, mexe muito. Mexe.